O vídeo de hoje, gente, fala sobre orientações de como ensinar o seu cãozinho a fazer xixi e cocô no lugar certo. Quem vai nos responder as principais perguntas e nos passar todas as orientações, Thaís e William. A gente já começa do início. Peguei, adotei, comprei um cachorrinho, um filhotinho. E aí, qual é a primeira orientação? Bom, então assim que o filhote chega em casa, é legal a gente já ter definido aonde vai ser a área, né, que a gente escolheu para ele fazer o xixi e o cocô, que vai ser o banheirinho dele, porque não é legal que quando ele chega ele tenha acesso à casa toda, porque o filhote ainda não tem controle total do esfíncter, né? Então, aonde deu vontade de fazer xixi, ele vai abaixar e vai fazer. E aí, às vezes, a gente tá numa área de 70 metros quadrados, um apartamento, e o espaço do tapetinho dele tem 60 centímetros, né? Ele não vai saber aonde ele tem que fazer. Então, é legal que quando ele chega, a gente deixa ele numa área mais restrita. Por exemplo, cozinha e lavanderia, né? Quando ele estiver sem supervisão, a gente deixa ele naquela área. E aí, metade dessa área a gente vai forrar com o tapetinho higiênico ou com o jornal, a superfície que o tutor escolher. E na outra área vão ficar a comidinha, os brinquedos, a caminha. Porque daí, por natureza, eles já têm essa higiene, né? Eles não vão fazer o xixi e o cocô no local onde eles dormem, onde eles comem. Então, eles vão começar a escolher já o lugar que tem o tapetinho, que tem o jornal. E aí, dessa forma, a gente já tá começando certo, né? A gente não dá chance pro cachorro errar. Se ele tá solto pela casa toda, ele vai procurar, às vezes, o nosso tapete da sala, ele vai procurar qualquer lugar que der vontade, ele vai fazer. Então, ele já começa achando que qualquer lugar é lugar de fazer xixi e cocô. Se a gente deixa ele inicialmente nessa área mais restrita, a gente já começa mostrando que é aquela superfície, né, que ele tem que fazer. Tá, inicialmente, quanto tempo? Porque a gente, quando leva o cachorrinho pra casa, a gente fica apaixonado, quer levar ele pra tudo quanto é canto. E aí, o que eu faço? Eu posso levar? Existe essa possibilidade de um escape, de um carinho diferente? Quanto tempo eu tenho que deixar ele reservado? Então, na verdade, o filhote, ele pode sair dessa área, né? É legal que a gente deixe ele fora dessa área quando tiver com supervisão. Quando a gente não estiver em casa, quando a gente estiver numa outra tarefa que não puder supervisionar, porque o filhote faz xixi várias vezes, então às vezes em 5 minutinhos que a gente não der atenção, ele pode fazer num local errado. Então o que a gente orienta? Eu acabei de ver que ele fez o xizinho, então eu sei que logo em seguida ele não vai fazer, daí a gente aproveita para liberar, dar acesso a ele a outra área da casa, né? Sempre com supervisão, porque o filhote demonstra quando ele vai fazer. Ele começa a dar uma escapadinha assim, uma andadinha, ele começa a cheirar o chão. Então a gente percebeu que ele tá procurando, dando aquela farejadinha no chão assim pra abaixar e fazer o xizinho. Aí a gente pode pegar e levar o filhotinho até a área do banheirinho dele, né? Não tem problema levá-lo até lá. Se já começou a fazer, aí é porque a gente já errou no timing, né? Já perdeu o tempo. Mas vamos supor que a gente viu o que ele vai fazer, a gente consegue pegar o cachorro, conduzir até o banheirinho dele e aí leva ele nessa área. Mas o que a gente pode fazer também, que a gente orienta, é você ter outros tapetinhos espalhados pela casa. Não tem problema nesse início, porque depois ele vai aprender que é o tapete. Ele não vai aprender que é o local. Então, automaticamente, conforme ele for entendendo que é o tapetinho, se você tirar o tapetinho daquele lugar e deixar só na lavanderia, a hora que ele tiver já 100% que ele souber, ele vai sair de qualquer lugar da casa, do quarto, do banheiro, da sala e vai lá pra lavanderia fazer no lugar dele, né? Mas, então assim, vamos supor que a gente tá aqui na sala. E aí, a lavanderia é longe, eu sei que ele não vai aguentar segurar o xixi pra ir até lá. Eu posso colocar um tapetinho reserva ali, porque daí, se a gente vai estar aqui, é mais fácil que ele consiga segurar pra ir até ali no tapetinho e fazer. E aí, pelo menos, ele vai estar acertando o lugar. E aí, gradualmente, eu vou tirando esses tapetes espalhados da casa e deixo só o do banheirinho dele. Então, gente, requer muito mais paciência, carinho e atenção, né? E eu acho que o local não interfere, é isso? Tendo a superfície, a gente consegue. Agora eu quero fazer uma perguntinha também. Escapou.
escapou no tapete. Qual é a conduta que eu tenho que ter? Então, quando porventura a gente tirou o filhote do cercadinho e levou ele para a sala e pecamos um pouco em observar os sinais de que ele iria usar o banheiro e ele acaba fazendo no tapete da sala, a gente não deve dar atenção e não deve dar bronca. Agora, William, então quer dizer, eu tenho que ignorar, né? Mas eu tenho que recompensá-lo de alguma forma quando ele faz o xixi no lugar certo? Quando acontece o erro, a gente deve ignorar e não deve dar a bronca, tá? Porque a bronca pode fazer com que o filhote não tenha mais coragem de fazer o xixi na sua frente e depois te impossibilita de reforçar o acerto. Então, sim, nós temos que reforçar o acerto no tapete higiênico ou na superfície que foi escolhida pelos tutores, com um elogio, com um pedacinho de um alimento que o filhote gosta, e quanto mais a gente conseguir reforçar esse acerto, vai ficar mais claro para o filhote que quando ele faz naquele local, tem a tua aprovação, você fica feliz com ele, você dá a comida para ele, e tem esse contexto afetivo envolvido. Então ele vai querer repetir aquilo para ganhar de novo a sua atenção, ganhar de novo o reforço alimentar, e assim vira um ciclo vicioso de reforço positivo e o cachorro tende a não errar. Agora, William, a gente está falando de xixi, mas a mesma coisa vale para cocô, né? Porque eu sei que inclusive pode gerar problemas muito maiores, né? Sim, vale também para o cocô, tá? A gente deve reforçar o acerto, também devemos ignorar o erro, né? E uma coisa que é muito importante é você não limpar o local, mesmo o local certo quanto o errado, na frente do filhote, porque muitas vezes quando a gente abaixa para limpar aquele lugar que o filhote usou como banheiro, a tendência é ele querer buscar a nossa atenção e a gente começar a empurrar, a segurar e falar com o filhote naquele momento. E isso também pode desenvolver um comportamento ruim a longo prazo. Sobre não dar a bronca também é importante, porque alguns cães, ao receber a bronca no momento de fazer o cocô num lugar errado, eles podem associar não o local, mas o ato de fazer o cocô. E aí muitas vezes esse cachorro vai parar de fazer na sua frente, então também te impossibilita de reforçar o acerto. E em outros casos é possível que o cachorro passe a querer comer as fezes para tirar as fezes do local e assim não receber a bronca. Agora, gente, eu tenho uma dúvida, Thaís, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas eu não percebo a hora que meu cãozinho faz xixi e cocô. Existe uma solução para isso? E outra pergunta, se eu adotei ou comprei já um cachorro adulto, ele não tem esse hábito, eu consigo treiná-lo para fazer no lugar certo? Bom, nesses casos a gente precisa fazer um manejo alimentar, né? Porque se a pessoa deixa também a comida disponível o tempo todo, o cachorro pode comer tudo de manhã ou pode comer um pouquinho o dia todo, e aí a gente fica, né, não tem como saber mesmo qual o horário que ele faz. Então o que a gente orienta? Fazer um manejo de alimentação, que é oferecer a ração, né, ou a comida do cachorro nos horários específicos, e também a gente orienta a pessoa a anotar. Então, assim, de manhã eu vi que ele fez cocô antes das 8. Quando eu cheguei lá, ele já tinha feito. Então, você sabe que ele faz antes das 8. Aí você vai dar a comidinha dele, o café da manhã. Aí você percebe, né, tem que ficar supervisionando nesse início, porque daí você percebe que ele faz até 20 minutos depois que comeu de manhã. Então, você já sabe que logo depois de comer ele faz também. Aí você vai oferecer a comida na hora do almoço, ou então, se durante o dia você está trabalhando, não consegue ver, né? Mas aí depois você chega à noite, nesse horário que você for dar alimentação, porque daí não ficou disponível, você vai oferecer num horário específico, você consegue perceber. Ele sempre faz meia hora depois que come, ou então ele faz 1 hora depois que ele come. E aí a gente vai criando um hábito, né, vai se tornando uma rotina, então você sabe, eu sei que ele faz depois 3 vezes por dia, uma vez de madrugada, uma vez de manhã e a outra vez final da tarde ou depois da janta. E aí você consegue ficar atenta nesses horários para conseguir reforçar. Então é importante ter esse manejo, não deixar a comida disponível, né, para o cachorro comer o dia todo, ou então comer tudo de manhã e depois não come à tarde, aí você nunca vai saber realmente quais os horários que ele tem que ele vai fazer o xixi ou o cocô. O filhotinho, ele faz xixi mais vezes, ele dorme muito, então a gente tem um padrão já que a gente sabe que o filhote costuma fazer. Depois que acorda de uma soneca, depois que ele brinca, que são momentos de agitação, então isso é padrão assim entre os filhotes,
e em torno de meia hora, 20 minutinhos assim depois que come também. Quando você adotou um cachorro adulto, ganhou um cachorro adulto, esse cachorro não tem um lugar específico, você vai seguir da mesma forma. Você vai estipular os horários das refeições, vai oferecer a refeição para esse cachorro e vai levá-lo até o local de escolha para xixi e cocô. Vai ficar com ele ali. Cães que são mais velhos tendem a segurar um pouco mais o xixi e o cocô, então talvez você precise observar e ficar com ele por um tempo mais longo, mas assim que ele fizer o xixi, fizer o cocô no lugar de escolha, você vai reforçar, vai parabenizar ele e aí vai liberar ele com acesso para o restante da casa ou do espaço que você escolheu para ele ficar. E se tiver dificuldade nos dias de semana porque fica o dia todo fora, aproveita o sábado e o domingo, assim, dias que a gente vai estar em casa, porque assim, um pouco que a gente reforça já faz toda a diferença. A gente conseguir nesses dias, nem que seja no final de semana, reforçar todos os xixis e cocôs daquele dia, isso já vai ajudar bastante o cachorro a ter essa noção da onde que é mais legal dele usar, né, como banheirinho. Além disso, os cães que já têm o hábito de fazer num local errado, dentro da casa ou no próprio quintal, esse cachorro ele pode passar a receber o alimento, né, a comida neste local, e após ele comer ali, ele é levado para o lugar de escolha e é reforçado aquele lugar também. O oferecer a comida no local em que ele fazia antes é para você criar uma nova associação, um novo sentido para aquele ambiente. Aquele ambiente se torna um lugar de refeição, de interação social com o dono e passa a não ser mais um local de banheiro. Então fica a dica para você aí, orientações de Thaís e William. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.